Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? E vamos de mais uma aula, e hoje nós temos aula de Geografia, no volume 4, iniciando aí. Então, já vai pegando o seu livro, volume 4, tá? E colocando em Geografia, e vem comigo aprender um pouquinho. Hoje aprenderemos um pouquinho de transportes e comunicações. Teremos das páginas 2 até a página 6. Então, vem comigo ver um pouquinho essa matéria. Então vamos lá, meus amores, já vão colocando a data de hoje, dia 20/10, nessas páginas de hoje, até a página 6, combinado? Teremos até aí a página 6. Então vamos lá, transportes e comunicações. Vamos observar aí essa imagem, trocando então uma ideia. Observem aí o que vocês estão vendo nessa imagem. Estamos vendo, na verdade, o que? Um movimento no trânsito, ok? Um movimento nas ruas. Olha lá, a saída da escola das crianças. Olha aqui a rua com a faixa de pedestre, pessoas passando na faixa de pedestre, carros aguardando o sinal. Tá vendo? Avião passando. Uma ponte passando um caminhão, olha lá, carros, motos. Observem aqui esse painel de chão de rua, tá vendo? Aparece um rapaz segurando o quê? Um celular, tá vendo? Nessa pista de ciclista aqui, ó, as crianças andando de bicicleta. A gente precisa aprender a se organizar na rua, para poder não causar acidente e tudo fluir muito bem. Olha esse senhor aqui segurando a criança, foi buscar a criança na escola, mas olha o que ele está fazendo, usando o celular. Então, gente, no nosso meio, no nosso convívio no dia a dia, a gente passa por tantas coisas, né? A gente vê tanta coisa nas ruas, principalmente, tá? Então, aqui, trocando uma ideia, tá assim, na letra A, que meios de transporte foram representados na imagem acima. Então, aparecem vários, né? Olha lá, ônibus, avião, caminhão, carros, bicicletas, né? Existem vários. Agora, na letra B, quais transportes você e seus familiares utilizam no lugar onde vivem, onde vocês vivem? Quais são os meios de transporte que você usa, que você e sua família usam? C. Que meios de comunicação foram ilustrados? Os meios de comunicação são aqueles que a gente utiliza para quê? Para se comunicar, para falar, para conversar. Lembram? Então, olha aqui, ó. Aqui tem o celular que aparece aí, nesse senhor que foi buscar o filho na escola. Esse rapaz aqui, ó, que tá nesse mural, nesse painel de chão, olha lá, ele tá usando o celular, conforme a tia já falou, né? Um meio de comunicação, que serve para se comunicar, ok? Lembrando que o meio de transporte serve para nos localizarmos de um lugar para o outro. Você vai à escola, ou você vai, se você não for a pé, você vai utilizar um meio de transporte, um ônibus, uma van, né, uma bicicleta, uma moto, um carro, né? Isso aí são meios que a pessoa utiliza para estar indo de um lugar para o outro. Aqui na letra D, quais os meios de comunicação representados na imagem servem para organizar o trânsito de pessoas e veículos? Hein, gente? Por exemplo, no meio de toda essa confusão, se não tivesse uma organização, né, um meio de comunicação para que todos possam se organizar, tudo isso aqui poderia causar acidente. Então, a gente pode estar utilizando as placas de trânsito, o semáforo. Isso tudo serve para o quê? Para que as pessoas aprendam, se educam, né? Que as pessoas, para andar nas ruas de carro, elas precisam ter, primeiro, educação, respeitar
a sinalização. Aqui nós temos um sinal, tá vendo? Para que os carros possam parar, para poder as pessoas que estão saindo da escola estarem atravessando ou indo para a escola também, tá vendo? Então, as placas são fundamentais, tá bom? Quais desses meios de comunicação você utiliza no seu dia a dia? No seu dia a dia você utiliza algum meio de comunicação para poder você se comunicar com alguém? A tia vai deixar um vídeo, tá, de um link de apoio para poder vocês relembrar os meios de comunicação e os meios de transporte, ok? Aqui na letra E, tá assim, ó. Na letra F, desculpa. Em sua opinião, os veículos de transporte e os aparelhos de comunicação são feitos com elementos da natureza? Aí fica aí a pergunta, né? Porque é pessoal essa pergunta. Será que eles são feitos com elementos da natureza? Lembra das nossas últimas atividades que nós trabalhamos sobre materiais, né? Nós aprendemos falando sobre os materiais que são utilizados, né, para confecção de objetos, de aparelhos. Aprendemos muita coisa, né? Então fica aí a dica, tá? Meios de transporte. Todos os dias as pessoas se deslocam de um lugar para o outro com o objetivo de estudar, trabalhar, fazer compras e passear com a família e os amigos. Dependendo da distância, esses objetos podem ser realizados a pé ou utilizando um meio de transporte. Os meios de transporte podem ser terrestre, aéreo, aquático. Isso aí também nós já aprendemos, né? Em outros anos vocês aprenderam sobre os transportes serem terrestres, aéreos e aquáticos. Nós também iremos ver isso aí nessa matéria, tá bom? Observem esse trânsito, olha o movimento de trânsito intenso. Olha lá, carro, caminhão, ônibus, motocicleta, bicicleta, metrô e trem são exemplos de meios de transporte terrestre. Isso é, podem circular por ruas, estradas ou trilhos. Desculpa. Isso aí são os automóveis na Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Olha como é o movimento de trânsito nessa rua. Os aviões, observem agora esse avião. Os aviões e helicópteros são meios de transporte aéreo, ou seja, movem-se pelo ar, em rota aéreas, ou seja, no alto, no ar, né? Observem agora essa barca, olha lá. Navios, barcos e canoas são exemplos de meios de transporte aquático, isto é, podem circular por rios, lagos, mares e oceanos. Tá bom? Esse aí é o barco para transporte de passagem do rio Amazonas em Santarém, no Pará. Tá vendo? Esse tipo de embarcação, de barco. Então, os meios de transporte, eles foram criados de acordo com as necessidades do ser humano. Assim, para cada tipo de trajeto, há um meio de transporte adequado. Tá? Dependendo da distância, você vai de avião, ou você tem que ir de barco, porque dependendo do lugar você tem que atravessar um mar, um oceano, um rio, né? Ou você pode ir mesmo de outra condução terrestre, como carros, motos, bicicletas, dependendo do local que você vai. A tia vai deixar alguns exercícios para vocês estarem fazendo, tá? Os exercícios das páginas 4, 5, tá? São atividades para vocês estarem fixando aí, tá? Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre transporte de uso particular e público. O que é isso, transporte de uso particular e público? O transporte de uso particular, também conhecido como transporte individual, geralmente é utilizado para o deslocamento de uma única pessoa ou de uma família, por exemplo. Carro, motocicleta, bicicleta são exemplos desse tipo de transporte.
os veículos utilizados para o transporte coletivo ou público têm maior capacidade de passageiros, atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Ônibus, trem, metrô são exemplos de transporte de uso público. Ok, gente? Então, aprendemos o quê? Que o transporte particular... Tá vendo? A tia vai até passar aqui, ó, para vocês verem. Um marca-texto, ó. O transporte de uso particular é aquele que a gente usa em casa para poucas pessoas, né? Carro, moto, bicicleta, né? Para uso só da família. Agora, quando é transporte público, aí sim é um transporte o quê? Coletivo. Ó, os veículos utilizados para transporte coletivo, esses são transporte público, né? E cabe ele tem a tendência de atender uma capacidade maior de passageiro. Ônibus, trem, metrô, são exemplos aí. Então, só para a gente relembrar então. Então, a tia também vai deixar essa atividade aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Volto com vocês daqui a pouquinho com a correção. Tá bom? Beijos e até daqui a pouquinho.